A luz das últimas horas da tarde de 15 de julho de 2025 mal se filtrava pelas frestas das persianas da sala de execuções. Um silêncio sepulcral, denso e carregado de uma expectativa quase palpável, pairava sobre o corredor da morte na Flórida. Não era o silêncio da paz, mas o da iminência, dos últimos segundos antes de um desfecho irreversível. Os ponteiros do relógio avançavam inexoravelmente em direção às 18 horas, e a cada segundo, a atmosfera ficava mais opressiva, mais elétrica. No centro daquela quietude forçada, sobre a maca de execução, jazia Michael Bernard Bell. Suas mãos, presas por correias que pareciam insignificantes diante do peso do momento, repousavam sobre o peito. Seu olhar, sem foco, perdia-se num ponto indefinido do teto, como se seus olhos buscassem uma resposta, ou talvez uma ausência, no vazio. Não houve uma última mensagem, nem uma palavra de arrependimento, tampouco um suspiro de ódio ou um vislumbre de redenção. Apenas o fôlego contido de quem o observava e seu próprio e inabalável silêncio. Michael Bell apenas esperou. Esperou o final de uma história que começara muito antes daquela agulha encontrar seu caminho em sua pele, pondo fim a uma vida que, por mais de 3 décadas, havia sido marcada por um rastro indelével de sangue, julgamentos e uma dor profunda e multifacetada. Mas para desvendar por que Michael Bernard Bell chegou àquela maca, por que sua vida terminou naquele silêncio absoluto, é imperativo retroceder, voltar ao início. A gênese de uma história que, além da fria crônica judicial, é um complexo emaranhado de vingança, de erros pagos com vidas inocentes e de uma violência que se gestou e se reproduziu num ciclo implacável. Que forças o levaram por esse caminho? A resposta não é simples e nos obriga a examinar cada detalhe de um passado que se recusa a ser esquecido. A noite de 15 de dezembro de 1993 caiu precocemente sobre Jacksonville, Flórida, engolindo a cidade em uma escuridão que parecia pressagiar o que estava por vir. Era inverno e o ar úmido e cortante carregado pela proximidade do Rio São. Jones penetrava por cada fresta, gelando os ossos e o ânimo. Não era uma noite para estar na rua, mas numa rua do bairro de Grant Park, alheios ao aviso do clima, um carro havia parado. Dentro do veículo, Jimmy West, um jovem de 23 anos, compartilhava um momento descontraído com sua amiga Tameka Smith, de apenas 18. Suas risadas, segundo depoimentos de vizinhos que ainda lembravam da cena com arrepiante nitidez, ressoavam suavemente dentro do carro. Eles ouviam música, conversavam, alheios, completamente alheios ao perigo que pairava sobre eles, um perigo que já se materializava a poucos metros de distância. Nesse mesmo instante, a porta de outro veículo, um carro que havia estado à espreita na penumbra, se abriu. Dele desceu Michael Bell, então com 21 anos, sua silhueta recortada contra as luzes distantes da rua. Em suas mãos, ele não carregava um aviso, nem uma tentativa de confronto. O que ele carregava era um fuzil semiautomático, AK-47, uma arma projetada para a guerra, não para um acerto de contas numa rua residencial. Ele não estava sozinho. Mais 2 homens o acompanhavam, sombras silenciosas numa coreografia mortal. Não houve gritos. Não houve avisos. Apenas o estrondo ensurdecedor dos disparos que romperam a quietude da noite. 12 balas, um número assustador, atravessaram o corpo de Jimmy West, tirando-lhe a vida num instante brutal. Mais 4 encontraram Tameka Smith, silenciando seu riso e seu futuro. Um terceiro acompanhante, cuja identidade nunca foi tão divulgada, teve a sorte, ou a agilidade, de escapar ileso, correndo por sua vida enquanto a cena se transformava em um massacre. Mas o massacre não terminou ali. Com uma frieza perturbadora, Bell virou a arma. Sua fúria, longe de se acalmar, se redirecionou. Começou a atirar indiscriminadamente contra uma multidão próxima, dispersando pessoas que, segundos antes, viviam suas vidas cotidianas. E então, o horror escalou mais um degrau. Suas balas atingiram uma casa próxima, um lar onde mais tarde se descobriria com uma pontada de horror. Havia crianças escondidas sob uma mesa, apavoradas pelos ecos da violência que ressoavam nas paredes do próprio refúgio.
A brutalidade de suas ações não era aleatória. Não era o ato de um desequilibrado ao acaso. Era, para ele, pessoal. O trágico, o que torna esse evento uma cicatriz indelével na história criminal da Flórida, é que aquela fúria, aquela vingança, também era equivocada. De acordo com a investigação minuciosa que se seguiu ao massacre, Jimmy West não era o homem que Michael Bell procurava. A chave para esse erro fatal residia em um detalhe, aparentemente insignificante, mas de consequências devastadoras. O veículo que Jimmy West conduzia naquela noite havia sido comprado há pouco tempo. Antes, ele pertencia a alguém que, segundo as convicções de Michael Bell, estava ligado ao assassinato de seu próprio irmão, Lamar Bell, morto tragicamente meses antes. O crime de Lamar, um golpe devastador para a família Bell, jamais foi resolvido com certeza pelas autoridades. Mas Michael, preso à sua dor e sede de vingança, estava absolutamente convencido. Essa certeza, essa firme crença em sua própria versão da justiça, o levou a tomar uma decisão fatal. Decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Uma justiça que, em sua lógica distorcida, deveria ser tão brutal quanto a dor que sentia. Essa decisão, essa busca cega por retribuição, ceifou 2 vidas inocentes e, ao mesmo tempo, selou o próprio destino de Michael Bernard Bell, condenando-o a um caminho sem retorno que culminaria, décadas depois, numa maca, sob a luz fria de uma sala de execução. A pergunta que inevitavelmente surge é: como um homem chegou a esse ponto sem volta? A resposta está numa cadeia de eventos e circunstâncias que se entrelaçam em seu passado. À primeira vista, a história de Michael Bernard Bell pode parecer a simples crônica de um criminoso implacável, uma alma fria incapaz de empatia. Porém, sob essa imagem estática e unidimensional, esconde-se uma complexa rede de fraturas. Fraturas familiares, comunitárias e sociais que, ao serem examinadas, revelam um quadro muito mais matizado, ainda que não menos sombrio. Ignorar essas fissuras profundas seria deixar de lado as forças que moldaram um homem capaz de tamanha violência. Embora grande parte de sua vida inicial não esteja documentada publicamente com o detalhe desejado para compreender plenamente sua psique, as informações disponíveis, por mais fragmentadas que sejam, permitem vislumbrar um ambiente de formação marcado de modo indelével pela violência, pela perda e pela ausência de estruturas de apoio. Michael nasceu no final da década de 1960 em Jacksonville, Flórida, uma cidade que, como tantas outras no sul dos Estados Unidos, vivia suas próprias complexidades sociais e econômicas. Cresceu em uma área de alta criminalidade, onde a pobreza endêmica se misturava à onipresença de gangues e ao tráfico de drogas, criando um cenário cotidiano de desespero e perigo. Esse ambiente não era uma exceção, mas a norma para muitos jovens de sua geração. Desde uma idade surpreendentemente precoce, o nome de Michael Bell começou a aparecer nos registros policiais. Inicialmente não por crimes graves que prenunciassem os horrores futuros, mas pelo que muitas vezes se considera pequenas infrações. Brigas escolares que escalavam rapidamente, pequenos furtos, altercações de rua que refletiam uma incapacidade de resolver conflitos sem recorrer à força. Mas o padrão de confronto, de violência como primeira resposta, escalou rapidamente com uma progressão alarmante. O que muitas pessoas não sabiam, ou o que frequentemente se omite nas narrativas superficiais, é que Michael Bell já carregava um histórico de sangue muito antes do tiroteio fatal contra Jimmy West e Tameka Smith. Ele foi condenado por 3 assassinatos anteriores, fato que o coloca firmemente na categoria de multi-homicida reincidente, um detalhe crucial apresentado durante seu julgamento como agravante. Um desses crimes envolveu o assassinato de sua própria mãe e do namorado dela, um ato de parricídio que abalou as bases de qualquer compreensão ordinária. O outro incidente envolveu a vida de uma mulher e seu filho pequeno em 1989, uma tragédia que ressoaria com um horror especial na sala do tribunal. Esses crimes anteriores a 1993 já desenhavam um padrão assustador: violência direta, executada com uma aparente ausência de remorso visível e, em muitos casos, impulsionada por uma motivação emocional profundamente perturbada. A promotoria, astutamente, usou esses antecedentes para construir a imagem de um homem intrinsecamente violento, perigoso e propenso à reincidência. Era a prova irrefutável de um padrão de comportamento. A defesa, por sua vez,
se viu numa posição quase impossível. Apesar dos esforços, nunca conseguiu apresentar um diagnóstico clínico completo de seu estado mental ou um histórico detalhado de trauma que pudesse oferecer um contexto, ainda que não uma justificativa, para seu comportamento. Havia alguma explicação para essa cadeia de brutalidade? O assassinato de seu irmão, Lamar Bell, em julho de 1993, foi o ponto de ruptura definitivo. Lamar havia sido, segundo os poucos registros disponíveis, uma figura próxima de Michael, uma espécie de âncora em sua vida tumultuada. De acordo com documentos judiciais surgidos durante o processo de Michael, Lamar foi morto num suposto acerto de contas, muito provavelmente ligado ao perigoso mundo das drogas no qual circulavam. O caso de Lamar, assim como tantos outros naqueles bairros, nunca foi completamente solucionado pelas autoridades. Mas para Michael, a falta de resolução oficial não significava impunidade. Ele parecia preso em uma espiral devastadora de dor, raiva e uma sede incontrolável de vingança. 5 meses após a morte do irmão, essa espiral de dor e sede de vingança chegou ao ápice. Michael Bell apontava um AK-47, não contra os responsáveis diretos pela morte de Lamar, mas contra pessoas inocentes, presas em um erro de identificação. Ele, com a mente turvada pela fúria, estava convencido de que executava justiça. Uma justiça selvagem, descontrolada, que destruiria mais vidas e, em última instância, o levaria diretamente ao seu próprio e silencioso fim. Esse ciclo de violência, de dor não processada e de justiça autoimposta seria o fio condutor de seu julgamento. A prisão de Michael B. Bell, semanas após o tiroteio de dezembro de 1993, marcou o início de um novo capítulo na saga de violência que o envolvia. Durante seu interrogatório, Bell negou ter agido com premeditação, uma estratégia defensiva que muitos criminosos tentam para fugir da acusação mais grave. Alegou legítima defesa, uma linha argumentativa que, em seu caso, desmoronou rapidamente. A vasta quantidade de provas coletadas na cena do crime e os múltiplos testemunhos de testemunhas oculares não davam nenhum suporte, deixando sua alegação como um eco vazio na sala de interrogatório. Haveria alguma forma de justificar o inferno desencadeado naquela noite? O julgamento de Michael Bell começou em março de 1995, 1 ano e meio após os crimes. O Ministério Público da Flórida, ciente da brutalidade do ato e dos antecedentes do acusado, apresentou uma cronologia meticulosa e devastadora dos fatos. Cada detalhe foi exposto com precisão cirúrgica. O uso de uma arma automática como o AK-47, a quantidade assustadora de disparos efetuados, o evidente perigo ao qual terceiros inocentes foram expostos e a crucial ligação com os crimes anteriores de Bell. Os promotores não deixaram dúvidas. Argumentaram com veemência que Bell não apenas assassinou West e Smith, mas o fez de maneira fria, calculada e, o mais importante, premeditada. Cada bala, cada giro da arma, cada ação foi apresentada como um ato deliberado de um homem que buscava infligir o máximo de dano. As provas eram esmagadoras e o impacto dos testemunhos foi devastador. O júri, confrontado com a crueza dos fatos e a apresentação impecável da promotoria, não demorou a deliberar. A condenação chegou de forma contundente. Michael Bernard Bell foi considerado culpado de todas as acusações, e a sentença proferida foi a máxima prevista pela lei da Flórida, pena de morte. 2 anos depois, a Suprema Corte da Flórida ratificou a condenação, em 17 de julho de 1997, reforçando a decisão do Tribunal Inferior com uma lista de agravantes que justificavam plenamente a pena capital. Esses agravantes não eram meras formalidades legais. Eram o reflexo da brutalidade e premeditação que definiram os atos de Bell. Uso de uma arma automática, AK-47. Um detalhe que enfatizava a capacidade de Bell de infligir dano massivo e a deliberação na escolha do armamento. Não era uma arma para um conflito menor, e sim para um massacre. Perigo para outras pessoas presentes. O fato de Bell ter atirado indiscriminadamente contra uma multidão e contra uma casa com crianças revelou uma total indiferença pela vida humana, ampliando a brutalidade para além de seus alvos iniciais. Frieza, cálculo e premeditação. Os promotores conseguiram provar que o ataque não foi um ato impulsivo,
mas sim uma ação planejada, executada com uma lógica distorcida de justiça. Antecedentes criminais violentos. A existência de seus crimes anteriores, incluindo o assassinato de sua mãe, do namorado dela e de uma mulher com seu filho, consolidou a imagem de um indivíduo com um padrão persistente de violência extrema, demonstrando perigo constante para a sociedade. Como único atenuante, a defesa apresentou o argumento de uma perturbação emocional significativa, provocada pela recente e traumática morte do irmão, Lamar. Era uma tentativa de humanizar Bell, demonstrar que sua fúria, ainda que equivocada, tinha raízes em uma dor pessoal profunda. Porém, esse atenuante, embora reconhecido, não foi suficiente para contrabalançar o peso esmagador dos múltiplos agravantes e a natureza atroz dos crimes. A condenação permaneceu firme. Nos anos seguintes, a defesa de Bell, numa tentativa desesperada de reverter a sentença, tentou apelar por diferentes vias, explorando cada brecha legal possível. Os argumentos apresentados incluíam falta de representação eficaz, alegando que seu advogado inicial não ofereceu uma defesa adequada, o que teria prejudicado o resultado do julgamento. Novos depoimentos de testemunhas. Tentou-se introduzir testemunhos que supostamente contradiziam as versões originais ou traziam novas perspectivas. Possível manipulação durante o julgamento. Um argumento ainda mais grave, sugerindo que a integridade do processo havia sido comprometida. Mas em todos os casos, os tribunais superiores analisaram os argumentos e repetidamente mantiveram a condenação. Cada apelação foi rejeitada, cada esperança de novo julgamento se esvaía. O sistema legal, lento porém implacável, avançava para o desfecho. Numa última tentativa desesperada, em junho de 2025, a poucas semanas da data programada para sua execução, a última apelação foi negada. Esse recurso final se baseava no testemunho de novas testemunhas que alegavam ter sido pressionadas por um detetive e um promotor durante a investigação original, para depor contra ele ou omitir informações cruciais. Era um argumento sério, que, se comprovado, poderia ter abalado os fundamentos da condenação. No entanto, o juiz, após analisar as novas declarações, determinou que não havia provas suficientes para considerar um novo julgamento. Afirmou que os novos testemunhos eram inconsistentes entre si e que, mesmo se levados em conta, não alterariam o veredicto original, que se fundamentava em várias provas materiais e no depoimento de numerosas testemunhas independentes. A porta legal se fechou para Michael Bernard Bell. O relógio chegara a zero. O que se seguiu foram os dias finais. Com a última apelação rejeitada, o caminho para o fim de Michael Bernard Bell tornou-se inevitável. Em 15 de julho de 2025, após passar mais de 30 anos confinado na Florida State Prison, uma instituição sombria e isolada perto da cidade de Stark, a sentença de Michael Bell foi finalmente executada. O procedimento, que segue um protocolo rigorosamente definido para a injeção letal, começou pontualmente às 18 horas, sob o olhar atento de testemunhas e oficiais. A sala de execuções, um espaço frio e despido, foi o cenário de seus últimos momentos. As autoridades penitenciárias informaram que, fiel ao seu caráter reservado, Bell não pronunciou nenhuma última palavra pública. Permaneceu em silêncio, com os olhos abertos e fixos no teto. Um espelho do olhar perdido descrito no início desta história. Não houve declarações à imprensa, nem mensagens finais escritas para seus entes queridos, nem uma última tentativa de justificativa ou busca de perdão. Seu silêncio, uma constante ao longo de sua vida criminal, manteve-se até o fim, uma espécie de declaração em si. O que teria passado por sua mente nesses instantes finais, naquele silêncio forçado? Antes desse desfecho silencioso, Michael Bell teve direito a uma última refeição, um ritual sombrio concedido aos condenados à morte em muitas jurisdições dos Estados Unidos. As fontes penitenciárias e a imprensa confirmaram o cardápio escolhido, uma seleção que muitos interpretaram como uma nostálgica viagem culinária às suas raízes ou talvez um último consolo. Um bife de carne bovina, um prato principal substancioso, talvez um luxo inacessível durante a maior parte de sua prisão. Macarrão com queijo, um clássico reconfortante da culinária americana, frequentemente associado à infância. Quiabo frito,
um vegetal típico do sul que evoca os sabores caseiros da região da Flórida onde cresceu. Batata doce, outro alimento básico da culinária sulista que acrescenta um toque de doçura e familiaridade. Torta de abóbora, uma sobremesa tradicional, frequentemente associada a celebrações e reuniões familiares. Chá doce, sweet tea, a bebida por excelência do sul do Siwa, presente em todas as mesas. Esse cardápio, tão característico do sul dos Estados Unidos, foi interpretado por alguns como uma forma de Michael Bell se apegar, em seus últimos momentos, aos sabores e aromas de sua infância, a uma versão talvez mais simples da vida antes de ser consumido pela violência. Foi uma despedida silenciosa, sem qualquer grandiosidade poética, mas carregada de um sabor familiar, um último eco de normalidade em um fim tão extraordinário. A Flórida, como parte de seu protocolo, permite uma última refeição que não ultrapasse o valor de $40 americanos, desde que os alimentos possam ser adquiridos localmente. Nesse caso, a norma foi seguida à risca. Cada garfada, cada gole de chá doce, fazia parte de um ritual que, para os observadores, oferecia uma última janela para a humanidade de um homem cuja vida foi definida pela desumanidade. Será que essa escolha de refeição revela algo mais profundo sobre o homem por trás do monstro? Do ponto de vista criminológico, o caso de Michael Bernard Bell se ergue como uma das manifestações mais extremas e trágicas do que se conhece como homicídio motivado por vingança mal direcionada. Esse tipo de crime, particularmente perturbador por sua natureza, ocorre quando o agressor, submerso em uma dor esmagadora e numa necessidade visceral de justiça, canaliza suas emoções mais intensas para alvos equivocados. É um ato impulsionado não pela lógica ou pela evidência, mas por uma fúria cega que distorce a percepção da realidade, levando a consequências devastadoras. A raiz dessa violência desmedida em Bell estava na perda de seu irmão, Lamar Bell, num assassinato que, para Michael, jamais encontrou uma resolução judicial satisfatória. Em contextos de comunidades marcadas pela violência, como eram certas áreas de Jacksonville nos anos 90, a justiça institucional, o sistema legal, a polícia, os tribunais, costuma ser percebida como lenta, ineficiente ou, no pior dos casos, completamente inexistente. Essa falta de confiança nas estruturas formais de justiça cria um vácuo perigoso. Nesse vácuo, a figura do justiceiro, do indivíduo que faz justiça com as próprias mãos, torna-se uma narrativa não apenas atraente, mas frequentemente glorificada dentro de certos círculos, apesar dos riscos inerentes. Michael Bell, em sua dor, parece ter abraçado essa perigosa ideologia. No caso específico de Michael Bell, a história toma um rumo ainda mais trágico e grotesco. Michael Bell errou o alvo. Seu impulso de vingança, que para ele pode ter sido justificado pela magnitude de sua dor e pela percepção de impunidade, acabou ceifando a vida de duas pessoas completamente inocentes. A raiva, incontrolável e transbordante, o cegou de tal forma que qualquer traço de razão ou discernimento desapareceu. O detalhe crucial, e ao mesmo tempo irônico que levou a esse erro fatal, foi que o carro que Jimmy West dirigia havia pertencido anteriormente a um suspeito do crime de Lamar. Esse simples fato, essa ligação vaga, foi suficiente para Bell acionar sua espiral de violência. Como um detalhe tão superficial pode ser o estopim para um duplo massacre? Um perfilador criminal, ao analisar o modus operandi e a psicologia de Bell, poderia inferir perturbações profundas. Uma observação-chave seria: esse tipo de agressão demonstra uma desconexão total com a empatia. Não estamos diante de um impulso momentâneo, uma explosão de raiva sem controle. Estamos diante de uma ação planejada, meticulosamente executada e desencadeada por uma narrativa pessoal de justiça, que distorce completamente a realidade e justifica a violência indiscriminada. Esse perfil indica uma mente que não apenas carece da capacidade de se colocar no lugar do outro, mas que também opera sob um sistema de crenças distorcido, onde a vingança é a única forma de restaurar o equilíbrio. O mais inquietante no caso de Michael Bell não é apenas o crime em si, por sua brutalidade e pelo número de vítimas, mas o que ele revela sobre a mente do agressor e o ambiente que a moldou. A escolha de uma arma de assalto como a AK-47, um fuzil de guerra, em vez de uma arma de fogo convencional, é indicativa de uma intenção de infligir o máximo de dano possível.
o número de disparos, excessivo mesmo para um assassinato intencional, e o ataque subsequente não apenas a civis desarmados na rua, mas também a uma casa habitada por crianças, tudo isso sugere um transbordamento emocional tão extremo que só pode ser compreendido se considerados anos de exposição à violência sistêmica e um profundo, arraigado sentimento de desproteção institucional. Michael Bell cresceu em um ambiente onde a sobrevivência muitas vezes dependia da lei das ruas, onde a justiça, se existisse, era forjada pelas próprias mãos. A isso se somam seus crimes anteriores, um histórico que o marcava como um predador em série. Bell já havia matado antes, o que demonstrava um padrão de violência crônica. Segundo os registros judiciais, um ponto que a promotoria usou com devastadora eficácia, ele matou uma mulher e seu filho em 1989. Meses depois, acrescentou à lista de vítimas o namorado de sua própria mãe. Em cada um desses casos, as circunstâncias exatas não estão totalmente claras nos registros públicos, mas o padrão é inegável e assustador. Uma resposta violenta, extrema e letal diante de conflitos emocionais ou interpessoais. Não se tratava de um incidente isolado, mas de uma trajetória marcada pelo sangue. A pergunta que segue ecoando é: como o sistema permitiu que um indivíduo com esse histórico de violência continuasse atuando até cometer um massacre tão público? O caso de Michael Bell, para além da tragédia humana que representa, projeta também uma sombra de questões incômodas sobre o próprio sistema de justiça. Durante as últimas etapas de seu prolongado processo de apelações, quando o tempo se esgotava e a execução se tornava iminente, várias pessoas, inclusive novas testemunhas, apresentaram graves alegações. Alegavam ter sido pressionadas ou até coagidas por um detetive e um promotor durante a investigação original, para testemunhar contra ele ou para manipular seus depoimentos. Uma acusação dessa magnitude, se provada, poderia ter invalidado o veredicto e obrigado a um novo julgamento. Em junho de 2025, essa informação explosiva foi apresentada a um tribunal do condado de Duval, a jurisdição onde os crimes foram cometidos. A defesa de Bell, agarrando-se a essa última oportunidade, pediu uma revisão minuciosa do caso, argumentando que a integridade do processo judicial original havia sido comprometida. Porém, o juiz, após analisar cuidadosamente os novos depoimentos e confrontá-los com o vasto conjunto de provas já existentes, rejeitou o pedido. Sua determinação foi de que a nova prova não era suficiente para reabrir o julgamento. Afirmou que os novos depoimentos eram inconsistentes entre si e, principalmente, que não alteravam a solidez do veredicto original, que se baseava em várias provas físicas, balísticas e nos depoimentos de numerosas testemunhas independentes e credíveis que confirmaram a participação de Bell no massacre. O sistema, neste caso, manteve-se firme em sua decisão, apesar das alegações de manipulação. Seria isso sinal de justiça ou de uma cegueira institucional diante de possíveis erros? Essa negativa em reabrir o caso foi, de fato, a última instância judicial significativa antes da execução de Michael Bell. Todas as vias foram esgotadas, todas as portas se fecharam. O caso de Michael Bell, e em particular as alegações de última hora, reacenderam fortemente o debate sobre a pena de morte na Flórida, um estado que constantemente está entre os que mais executam sentenças nos Estados Unidos. Ativistas favoráveis à abolição, sempre atentos a qualquer indício de falha no sistema, destacaram que, mesmo que a culpabilidade de Bell fosse inquestionável, o que poucos duvidavam a essa altura, a existência de pressões indevidas e a possibilidade de uma defesa ineficaz no início do processo poderiam ter condicionado o resultado. Argumentaram que um sistema que permite tais falhas não deveria ter o poder de tirar uma vida, independentemente da atrocidade do crime. Para eles, o risco de executar uma pessoa com um julgamento viciado, por menor que seja o vício, é inaceitável. Por outro lado, e com um peso emocional considerável, os familiares das vítimas afirmavam que a justiça demorou demais. 30 anos de apelações, de reviver o horror em cada audiência, de ver o assassino de seus entes queridos ainda vivo enquanto eles lidavam com uma dor interminável. Esperaram mais de 3 décadas para que a condenação fosse executada, uma espera que para muitos era uma extensão do próprio sofrimento. A frustração era palpável. Para eles, a execução de Bell não era vingança, mas o encerramento de um capítulo doloroso e a promessa de justiça finalmente cumprida.
A dualidade dessas perspectivas ressalta a complexidade ética e moral que envolve a pena capital. Na sala de execuções, sob o frio brilho das luzes artificiais, Michael Bernard Bell não gritou. Não se defendeu nesses últimos instantes. Não se quebrou. E, crucialmente, também não pediu perdão. Seu fim foi tão enigmático e sombrio quanto boa parte de sua vida, culminando no mesmo silêncio que ofereceu às suas vítimas naquela noite de inverno de 1993. Durante os anos em que passou na prisão, os agentes penitenciários que o vigiavam o descreveram consistentemente como um detento reservado, um homem de poucas palavras que permanecia à parte. Não protagonizou distúrbios, não buscou confrontos dentro dos muros. Jamais concedeu entrevistas a jornalistas curiosos que buscavam desvendar a mente de um assassino em série. Não escreveu manifestos, nem deixou cartas explicando suas ações ou motivações. Sua única resposta ao mundo exterior, e talvez a si mesmo, pareceu ser a mesma que deu a Jimmy West e Tameka Smith e as outras vítimas antes deles: o silêncio. E esse silêncio, esse mutismo inquebrantável até o último suspiro, foi talvez sua última confissão. Uma confissão não de culpa ou arrependimento explícito, mas de uma verdade mais profunda e perturbadora. A de um homem que se havia desconectado completamente da sociedade e, talvez, de sua própria humanidade. Um silêncio que grita a ausência de empatia, a incapacidade de se comunicar além da violência e uma aceitação final de seu destino. A execução de Bell, em julho de 2025, foi a 8ª na Flórida naquele ano. Mais uma estatística na longa e controversa lista de condenados à morte nos Estados Unidos. Mas, ao contrário de outros casos de grande repercussão, esse não gerou escândalos midiáticos massivos, nem grandes campanhas de última hora para detê-la. Não houve frenesi de atenção. Restaram apenas perguntas persistentes e pungentes, perguntas que transcendem o caso individual de Michael Bell para tocar fibras mais profundas da sociedade. O que leva um homem a matar a sangue frio e a repetir esse ato horrendo mais de uma vez? É a genética, o ambiente, o trauma, a escolha? Existe um ponto sem retorno na psique humana? Onde começa a violência? Nasce na infância, nas feridas mais precoces? Gesta-se na rua, na brutalidade de um sistema que empurra para o desespero? Ou no abandono do Estado, na falta de oportunidades e proteção que leva indivíduos a fazer justiça com as próprias mãos? E o que faz a sociedade com esses homens, com esses indivíduos que cruzaram a linha da desumanidade? Encarcera-os, esperando que a punição seja suficiente? Busca reformá-los, investindo em reabilitação, mesmo que o dano pareça irreparável? Ou os executa como último recurso, como forma de justiça definitiva e proteção para o restante da sociedade? A Flórida, no caso de Michael Bernard Bell, respondeu com uma agulha, uma solução final, um ponto final em uma história de décadas. Mas a história, em um sentido mais amplo, segue aberta. Continua ressoando em cada bairro onde a violência é mais rápida e mais acessível que a justiça. Permanece viva em cada caso em que a dor das vítimas não encontra voz nem consolo. E se manifesta em cada família que espera, com o coração apertado pelo medo, o próximo disparo, o próximo ato de violência que perpetua o ciclo. O silêncio de Bell na maca de execução não foi um fim, mas um eco persistente de uma tragédia que segue buscando respostas. Agora é a sua vez. Queremos ouvir sua voz. Depois de conhecer a história de Michael Bernard Bell e as profundas perguntas que ela levanta, o que você pensa? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre o caso, a vingança, a justiça e o ciclo da violência. Sua opinião é vital para compreender essas realidades. Queremos ler você.